Bem-vindos mais uma vez, meus amigos. Essa é a aula 3 de quadrado de Pearson. Eu continuarei exemplificando, ainda dentro do caso básico. Trarei mais 2 exercícios. Minha intenção nessa aula é mostrar para você que você pode misturar 2 ingredientes quaisquer, não necessariamente precisa ser um proteico e um energético. Você poderia, por exemplo, misturar 2 ingredientes energéticos para atender determinada quantidade que seja de energia e obter com isso uma mistura de energéticos para ser utilizada posteriormente, sem problema nenhum. E também para mostrar que você não precisa trabalhar necessariamente em percentagem, que você pode utilizar outras unidades relativas. Eu só queria fazer mais uma vez a ressalva de que todos esses problemas seriam facilmente resolvidos com álgebra linear, que é o método que eu recomendo. Mas ótimo, vamos seguindo. Olha o exercício 2. Encontrar uma mistura de sorgo, que é um concentrado energético, com feno de braquiária, que é um volumoso seco, para atender uma exigência nutricional de 620 gramas por quilo de nutrientes digestíveis totais. O sorgo com uma composição de 700 gramas por quilo e o feno com 450 gramas por quilo de NDT. Vamos verificar os pré-requisitos. A exigência de 620, que é um valor entre 450 e 700, então está atendido esse pré-requisito. Segundo pré-requisito, a exigência deve ser relativa. Aí estamos trabalhando com uma unidade relativa, gramas por quilograma. E o terceiro pré-requisito também é atendido, em que os ingredientes irão preencher toda a mistura. Dessa maneira, o quadrado de Pearson já pode ser aplicado. Devemos desenhar um quadrado e colocar a exigência nutricional no centro. Eu coloquei no vértice superior esquerdo o feno de braquiária com a sua composição nutricional, e no vértice inferior esquerdo, o sorgo baixo tanino com a sua composição nutricional. Calculamos o módulo da diferença da exigência nutricional com a composição nutricional de baixo para cima e obtemos 80 partes de feno de braquiária. Quando calculamos o módulo dessa mesma diferença de cima para baixo, obtemos 170 partes de sorgo. Em seguida, calculamos o total. 80, que é a quantidade de feno, mais 170, que é a quantidade de sorgo, total 250 partes. Aqui vale a pena a gente fazer aquela conferência. Então, se fizermos a subtração de 700, que é a composição do sorgo, com 450, que é a composição do feno de braquiária, nós obtemos 250 partes, que coincide exatamente com o total das partes. Isso é um indicativo de que está tudo certinho. Agora vamos calcular a fórmula em percentual. Então, para o feno, são 80 partes em 250, que multiplica 100, 32%. E o sorgo baixo tanino são 170 partes em 250, que multiplica 100. Resultado, 68%. Como tanto a composição nutricional quanto a exigência estavam expressos em grama por quilo, eu estou apresentando a fórmula nesta mesma unidade. Se você tiver dúvida sobre esse tipo de transformação, eu te recomendo buscar na playlist Introdução à Formulação de Ração sobre unidades relativas. Ali eu discuto em detalhes sobre transformação de uma unidade para outra. Vamos conferir o atendimento da exigência nutricional. Então, para o feno, 450 gramas por quilo de NDT, que multiplica 32%. Resultado, 144 gramas por quilo. Essa é a contribuição em NDT do feno. O mesmo raciocínio foi feito para o sorgo baixo tanino, resultando em 476 gramas por quilo. O total,
144 mais 476 é igual a 620 gramas por quilo, que corresponde à exigência. E aqui está a mistura apresentada em uma tabela de forma bem organizada. A composição na matéria natural, a fórmula está apresentada em percentual e também em grama por quilo, e a exigência nutricional também. Em percentual, 62% de NDT, que é a mesma coisa que 620 gramas por quilo de NDT. Ótimo! Vamos seguir com o exercício 3, ainda no caso base. Agora é uma mistura de milho e farelo de soja para atender a exigência de 3.000 quilocalorias por quilo de energia. O milho com 3.350 e o farelo de soja com 2.250 quilocalorias de energia metabolizável por quilo de ração. Esse exercício vai servir para mostrar que nós podemos trabalhar também com unidade de energia no quadrado de Pearson sem problema nenhum, desde que seja relativa. Esse é um pré-requisito. Outro pré-requisito: a exigência deve ser um valor entre a composição nutricional dos ingredientes. E nós atendemos esse também, pois 3.000 está entre 2.250 e 3.350. E os dois ingredientes, milho e soja, preenchem totalmente a mistura. Com todos os pré-requisitos atendidos, já podemos aplicar o quadrado de Pearson. Eu vou resolver de forma mais direta. Então, 3.000 é a exigência, está no centro do quadrado. Nos vértices esquerdos estão os ingredientes, milho e farelo de soja, com suas respectivas composições nutricionais. Em seguida, eu procedi à subtração nas diagonais, obtendo 750 partes de milho e 350 partes de farelo de soja. Eu vou conferir fazendo a subtração de 3.350, que é a composição do milho, com 2.250, e a gente obtém 1.100, que corresponde exatamente ao total das partes de milho mais farelo de soja. Isso é um indicativo de que o quadrado de Pearson foi aplicado corretamente. Calculando agora a fórmula em percentual, para o milho são 750 partes em 1.100, que multiplica 100, resultado 68,18%. Farelo de soja, 350 partes em 1.100, que multiplica 100, resultado 31,82% aproximadamente. Como a gente já está se acostumando, vamos conferir o atendimento da exigência nutricional. Então, para o milho, 3.350, que é a sua composição nutricional, que multiplica 0,6818, que é a inclusão desse ingrediente na mistura, em percentagem expressa em decimais. Resultado: a contribuição do milho, 2.284 quilocalorias por quilo, aproximadamente. O mesmo raciocínio deve ser feito para o farelo de soja, cuja contribuição será 715,9 quilocalorias por quilo, aproximadamente, fazendo o total das contribuições do milho com o farelo de soja, resultado 3.000 quilocalorias por quilo, que é a exigência pretendida. Está aqui a fórmula da nossa mistura. Na matéria natural, eu apresento o resultado em percentagem em decimais, e a composição calculada de energia metabolizável em quilocalorias por quilo. E assim nós finalizamos mais uma aula. Eu te agradeço pela atenção e te encontro na aula 4.